DNA, com Guinei Bisneto. Oferecimento Café Cajubá. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Rodoban, 46 anos. Mais que valores, conquistas. Mais uma edição do programa DNA aqui na Band, e é com grande satisfação que eu recebo a sua audiência, não só de Uberlândia, mas de várias cidades aqui da nossa região. É um prazer poder levar até você o nosso áudio, a nossa imagem, pelo fato de que, através deste e-mail que está aqui no rodapé do seu vídeo, você pode entrar em contato conosco. Essa interação é de suma importância para nós, da emissora, para mim, do programa, para a nossa equipe, porque a gente vai atender a sua vontade. Então não se esqueça de se manifestar através do e-mail. E o nosso comercial também está à sua disposição. O nosso entrevistado deste domingo é um amigo, Daniel Labanca. Seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Daniel, você é de Uberlândia? Eu sou de Belo Horizonte. Olha, outro de BH. Na verdade eu me considero praticamente um berlandense, porque eu vim muito cedo, passei a juventude aqui, estudei boa parte da vida de estudos aqui. Quantos anos você veio para cá? Tinha lá pelos 7 anos, era pequeno ainda, né? Então, menino. A minha primeira infância que foi lá em BH, mas aí o meu pai, ele trabalhou na Petrobras durante muitos anos, foi transferido para Uberlândia, tive uma oportunidade para ele vir para a base de cá, e aí viemos todos juntos, né? Mas cresci aqui, então estudei aqui, e de coração sou uberlandense. Quantos filhos? Tenho 2. Estou com um filho de 3 anos e uma filha de 10 meses. Você baba colorido. Muito. Eu vejo. Eu assim, sou um pai realmente deslumbrado, eu sei que tudo é clichê, né, do pai falar, os filhos mas não e tal. É clichê não, isso é amor. Mas é amor, exatamente. É assim, cada dia, sabe quando você compra uma coisa e você sabe que te entregaram na sua casa, você fica ansioso para ir embora para poder abrir? Sei. Essa sensação todos os dias. Que lindo. A sensação de eu quero ir para casa porque eles vão estar lá. Que essa legal. Ansiedade, é muito gostoso. E lá em BH, quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, mas que não estão lá também. Eles vieram também na época jovens. Agora meu irmão mora no Rio Grande do Sul e minha irmã mora aqui em Uberlândia também. Então aqui em Uberlândia eu tenho os pais e a minha irmã. Fazendo um flashback do túnel do tempo, lá em BH, nessa sua primeira infância, como você bem designou, qual a lembrança que você tem com você e os seus irmãos que a gente poderia dar boas risadas? Nossa, eu tenho assim, lembranças principalmente dos passeios, né? Ou se emocionar, ou seja lá o que for. Talvez não sejam, como você falou, de dar risada, mas nostálgicas, aquelas gostosas de lembrar dos passeios. Meu pai sempre adorava, por exemplo, pegar a família inteira, não só os irmãos, mas primos, as primas. Meu pai tinha uma Belina, sabe? Aqueles carros compridos. Belina. Com um porta-mala grande. Colocava a gente no porta-mala. Aquela época... Era uma festa. Aquela época nem o cinto de segurança era obrigatório. Então, criançada na Belina era natural. A gente chamava esse lugar aí de chiqueirinho. E aí levava para o zoológico lá, e virava um piquenique. Que delícia. Por várias vezes a gente ia andando na rua, também me lembro muito disso. Meu pai colocava no ombro e vamos andando, hoje até a Toca da Raposa, né, que é o centro de treinamento ali do Cruzeiro, perto da Pampulha. Que é show. Que é muito legal. Então, a minha maior lembrança nessa primeira fase são realmente os passeios, porque a nossa infância era muito rua, era muito o brincar, né? Era muito... Nessa brincadeira, dentro da Belina, indo para a Toca da Raposa e tudo mais, já passava
nesse prisma, nesse olho aí, alguma propaganda que te chamava a atenção, alguma produção? Quando foi que surgiu na sua vida esse tesão pelo trabalho que você faz, que eu ainda não contei para quem não te conhece, o que você faz? É muito interessante essa pergunta, porque, de fato, quando eu paro para lembrar, desde lá pequeno, a minha lembrança visual é muito grande. Não só visual, acho que é sonora também. Eu também, além da TV, eu sou apaixonado por rádio também. Memória. Exatamente. Sua memória é boa. De áudio e visual. E visual, porque quando eu for lembrar das coisas, eu geralmente me lembro desses fatos que eu já contei, mas eu também me lembro do que passava na televisão, do que passava-se no rádio. Já estava ligado ali esse interruptor, muito. então. Então, e eu me lembro, inclusive, acredite, com o olhar de criança, eu observar as coisas com a curiosidade como faço. Tanto que a minha brincadeira com os meus irmãos, dentro de casa, ali nessa faixa etária, era, olha, eu tenho uma rádio, você tem a sua. Eu vou fazer minha transmissão, você vai fazer a sua. Né? Então, você não se dava conta que estava nascendo ali o publicitário? Não, e nem imaginava, talvez, que aquilo fosse uma profissão. Quando eu pego algumas fitas VHS, pegava, né? Porque agora também nem tem onde reproduzi-las, mas eu me lembro de fazer isso há alguns anos, fitas já da adolescência, eu com 12 anos de idade, quando meu pai comprou uma câmera de filmar, 10, 12 anos, nessas fitas tem a minha voz fazendo locução, filmando as bicicletas que eu andava lá em casa e vendendo, falando bicicleta tal, show, modelo tal, tantas mais. Ou seja, já era uma propaganda e lá eu nem sabia que isso era uma profissão. Você dá um nome a isso de dom, talento? Que você nasceu com, né? Uma afinidade, né? Você só não sabia que você ia desenvolver isso, mas já estava ali. Não sabia, mas a afinidade ali já existia, o gosto, o interesse já existia através dessas brincadeiras que anos mais tarde eu fui relembrá-las, fui ver e falar, poxa, fazia sentido. Até na escola, eu me lembro da professora passar o trabalho de feira de ciências, eu também nessa faixa etária já dos 12 anos, 13 anos, olha, todo mundo vai montar um stand. Eu falava, eu posso ficar de fora para eu filmar a feira de ciências, os stands, depois entregar uma fita para cada um? Ah, pode. Todo mundo falava, o que é isso que ele quer fazer? Nem eu sabia, mas eu gostava. E eu acho que não por acaso acabei indo por esse caminho, né? Que legal isso. Eu me lembro de Glauber Rocha, que ele falava uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Né? Essa frase clássica, mas que traduz realmente isso. As ideias que a gente tem gente que tem facilidade às vezes para falar, tem gente que tem facilidade para escrever. A minha facilidade de reprodução de ideias, gosto muito de escrever também, mas sempre foi canalizada para essa coisa audiovisual. Você é pós-graduado? Sim. Então eu fiz essa graduação em publicidade e me pós-graduei em comunicação e marketing, pelo IPG USP, que na época tinha não sei se ainda tem, eles tinham uma unidade aqui em Uberlândia, os professores da USP vinham aqui quinzenalmente e davam essa aula pra você gente. Não foi lá? Não precisei ir lá. Você fez aqui. Eu fiz aqui. Que bom. Conforto isso, né? Foi muito bom. Na época eu ainda estava no mundo acadêmico, só que eu já estava como professor. Eu também fiquei durante muitos anos como professor. Eu nunca falo que eu fui professor, eu falo que eu fiquei como professor, porque também, não que eu não gostasse, pelo contrário, eu adorava dar aula. Até porque tem alunos que são amigos meus e que dizem que sentem saudade de você. Que coisa boa. Mas eu falo como fiquei até por essa admiração que eu tive por esses grandes professores e que eu falo, gente, eu acho que eu nunca cheguei aos pés deles. Eu tentava ir ali ajudar, ensinar da mesma forma que fizeram comigo. E aí eu fiz essa pós dentro da comunicação e marketing, que é vamos dizer assim, um macro da minha área. Também por não ter nada mais específico dentro do vídeo aqui na nossa região. Eu precisaria ter ido para fora, Campinas, São Paulo, Rio, que eram os lugares onde eu sabia que tinham pós-graduações mais específicas, né? Mas uma outra pessoa que eu queria lembrar também... Nós vamos continuar o DNA em instantes, eu vou chamar o primeiro break comercial, quero agradecer aos nossos patrocinadores e você que esteja interessado em participar do nosso programa, é só entrar aqui nesse contato e falar com as nossas atendentes. Muito obrigado a você e essa primeira parte vai ficar por aqui. A segunda, a gente vai ser mais íntimo do DNA do La Banca. Uau. Fique ligado aqui na Band. Até já.
De volta com você no segundo bloco do programa DNA. A minha satisfação é enorme em ter voltado para casa. Nunca vou deixar de dizer isso para você. Eu disse no programa anterior, com a ida do nosso então diretor Ricardo Cunha e agora o Luiz Eduardo, eu estou muito grato de estar aqui. Ainda mais nesse momento de fim de ano, onde tanta coisa aconteceu na política, onde tanta coisa aconteceu no futebol, e é justamente com isso que eu quero saber de você. Como homem, como publicitário, como na área de comunicação, a sua visão de tudo que a gente está passando, a velocidade da internet, as coisas pipocando, Daniel. A gente não tem tempo nem para pensar, né? Não tem. E é muito impressionante, né, Gnei? O que as coisas da velocidade, como você falou, como estão acontecendo, e principalmente a reação das pessoas àquilo que está acontecendo, o comportamento. A gente achava que a gente previa tudo, não era. Eu, por exemplo, previa que nós teríamos uma geração, e tudo estava se encaminhando para isso, uma geração ultra rápida, ultra cabeça, e que nos iria atropelar de uma maneira fulminante. Na linha da decepção, eu estou vendo, junto a alguns exemplos que sim estão fazendo a diferença, mas uma geração preguiçosa, mimada, por hora, uma geração imbecil também. Porque as pessoas, sem querer generalizar, como eu disse, existem exceções, mas as pessoas têm reagido de uma maneira que a gente, na verdade, não se assusta somente com as notícias, com a informação, mas talvez o susto maior fica com a reação das pessoas a essas notícias, mas a essa informação. Mas eu concordo plenamente com você. Outro dia eu vi algo, eu não me lembro... Eu ia dizer a palavra rasa. Sim. Eles estão só na superfície, né? E eu vi outro dia, eu não me lembro exatamente a frase, mas que falava assim, a internet deu voz às pessoas, mas a inteligência está ficando surda, né? Porque ela está mais no fundo, né? E aí você chega lá e não tem nada e não tem dessas pessoas. Não que eu ache que tenha sido ruim a democratização, pelo amor de Deus, até porque isso, para nós, nos favoreceu, sim. Eu acho que na balança, para quem trabalha como comunicação, é muito mais a que se colher positivamente do que negativamente. Você tem hoje muito mais possibilidades, muito mais acesso, muito mais velocidade, até para que seu trabalho seja mostrado e que você consiga colher mais e mais disso. Só que ainda estamos, eu acho, num período de encaixe das coisas. Eu acho que... muito novo? É muito novo e não é. E não é, exatamente. É novo... Bom, a internet nasceu em 95. Exatamente. Então, aí a globalização veio rasgando tudo. Exatamente. Mas é novo no sentido de que já mudou-se muita coisa também de lá para cá. Então, agora é a era Facebook, a era textão, é a era onde as pessoas todas têm a sua opinião para dar. Isso é super voz legal, ativa, a voz ativa. Mas é a era mais que, onde a gente tem que ter mais cuidado, principalmente nós que trabalhamos como comunicação, que é como fazer o filtro, que proferir, o que proferir e também como gerar esse filtro para as pessoas. E como reagir. Como reagir. A gente vê marcas caindo por erros pequenos, a gente vê marcas caindo por erros que as pessoas acham que foi um erro, mas que não foi, mas que foi interpretado e que alguém deu voz que aquilo foi um erro. Olha que loucura. Labanca, e a questão da filantropia? A questão da caridade? A questão da união? Porque a gente vê hoje que o mundo, por exemplo, a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, o Donald Trump, que nem passou na porta de nenhum cargo político ser eleito. A gente está vendo que o mundo ligou o salve-se quem puder. Sim. Mas a gente não pode deixar de lado que uma mão na outra aqui, a gente vai longe, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E só assim, aí é uma coisa bem pessoal, só assim eu acredito que a gente vá longe. É a questão até de lógica de perceber isso. O individualismo que está crescendo muito por conta dessa coisa do eu tenho a minha opinião e você tem a sua, está sendo uma barreira para que essas coisas aconteçam, infelizmente. Se por um lado a gente imaginou que talvez a gente estaria hoje naquela era que alguns anos atrás, quando a gente fantasiava, como é que vai ser lá para 2016, a gente já achava que ia ter até nave espacial. Eu pelo menos fantasiava, todo mundo de branquinho, de mão dada, se abraçando né, tipo no céu, assim. Isso cantando, não vai ter, não. Não. Parece que as coisas estão indo pelo contrário, mas por conta do individualismo, essa falta de dar as mãos, e que
por alguns instantes a gente tem algumas esperanças, a gente vê alguns casos, e que a gente nos anima para isso. A gente teve aquela tragédia no fim de novembro do avião, né, que caiu, e que bonito foi o gesto dos colombianos. Nossa! E que lição para a gente, que muitas vezes pensa em primeiro lugar na gente. Solidariedade. Exatamente. Gratuita. Será que nós agiríamos da mesma maneira? Nós estamos falando de coisas que não têm preço, né? Não tem preço. E que talvez não precisavam fazer, fizeram espontaneamente. E a gente? A gente estaria reclamando o título para o nosso time? Ou a gente estaria como eles? Não, peraí, olha, vamos honrar a memória, vamos ser solidários, vamos fazer uma vigília com milhares de pessoas. Que coisa bonita. E nesse momento da solidariedade, da irmandade, da fraternidade, a publicidade fica totalmente obsoleta, né? Porque ninguém vai fazer propaganda disso. Ninguém vai fazer ou não deveria, apesar de que tem alguns que se oportunam, como sempre tem, né? Mas eles ficam ridicularizados, exatamente, né? Colocados de lado. Que é um momento tão especial para a gente exercitar isso que nós estamos falando. Exato. E aí, lembra que eu falei da balança, que tem o lado ruim, como a gente fala, mas tem um lado bom. As pessoas também estão mais fiscais disso também. As pessoas estão vendo realmente quando a coisa é de coração, quando a coisa é feita por oportunistas. E as pessoas achincalham quando percebem que não foi espontâneo. Não podemos subestimar as pessoas. Não podemos subestimar, exatamente. Porque elas sabem de tudo, veem tudo, até mesmo na frente de nós profissionais. Sim, né? E são muito importantes. É o feedback dessas pessoas que faz a gente perceber quando a gente erra, a gente assumir e a gente entender até a melhor forma de falar, olha, erramos. Quem pedir perdão primeiro, ganhou. Exatamente, não é? Exatamente. Labanca, e o cenário político? O que você espera dele? O que você acha que vai acontecer? Eu também não economizo, talvez, algumas palavras para dizer que nós, infelizmente, estamos rodeados dentro de um congresso de pessoas que não honram nem um pouco os nossos votos. Esses episódios recentes também da votação, dos projetos anticorrupção, que na de verdade madrugada foram deturpados de madrugada. Isso foi uma grande etapa. Esse ano, aliás, de 2016, a gente passou numa saraivada de emoções. Nossa, foi mesmo, o ano inteiro. Muito, o ano inteiro. E o saldo é muito vergonhoso. As poucas coisas positivas que aconteceram, que são todas no sentido de mudança, e aí eu não vou defender bandeiras políticas aqui, mas eu acho que em qualquer dos cenários, quando se está ruim a mudança é positiva, seja para o lado A ou para o lado B, mas é muito vergonhoso. Labanca, eu vou ter que te interromper, o nosso tempo está acabando, mas eu gostei de você falar sobre a política, porque eu também tenho vergonha. Não tem muita. Fiquei parecendo aqui o Joamir Betti. Uma vergonha, né? É o Boris Casoy. Boris Casoy. Uma mensagem para terminar, um slogan, um puxão de orelha, um pedido, fique à vontade. Olha, na verdade nem vai ser, não sei se vai ser um puxão de orelha, mas um conselho aos profissionais de comunicação. A gente vive, eu vou aproveitar esse gancho do último papo, que essa era perigosa, aquilo que a gente faz. A gente precisa se envolver sim com o que a gente faz. A gente precisa ter opinião, e eu não sou contra jornalista ter opinião, não sou contra publicitário ter opinião. Mas quando a gente trabalha, o nosso trabalho, a opinião dele se chama informação. A nossa opinião pessoal a gente tem que manter, a gente tem que falar. Mas principalmente nesse mundo, hoje todo mundo se acha jornalista, se acha publicitário, se acha comunicador. A gente tem uma geração de internauticos juízes, comunicadores fiscais. E tudo mais, fiscais. A qualidade do que a gente faz e do nosso trabalho vai estar nessa isenção em simplesmente ser transparente. Querido, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Aqui. Sucesso para você e conte conosco. Também. Obrigado. A você, muito obrigado pela audiência. Próximo domingo tem mais aqui na Band, DNA. Até lá. DNA, com o Guineives Neto. Oferecimento Café Cajubá. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Rodoban, 46 anos. Mais que valores, conquistas.